Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos para mais uma TPC mais, junto com a minha parceira, PCNP Patrícia. Olá, sejam todas bem-vindas, espero que estejam todas bem. Hoje nós daremos início a mais uma TPC, EMAI, da Diretoria de Ensino Região de Limeira. Lembrando que estamos na semana C do segundo agrupamento, que corresponde à semana de 7 a 11 de junho. Bons estudos! Ambiente matematizador e ensino híbrido, parte 2. Então, nós vamos dar continuidade à nossa TPC. Contextualização. Então, nesse encontro, iremos ver sobre a importância de um ambiente escolar que estimule os estudantes no processo da construção dos conceitos matemáticos. Algumas sugestões podem contribuir na elaboração, adaptação do ambiente matematizador no ensino híbrido. Justificativa. O processo de aprendizagem desenvolve-se a partir da interação do indivíduo com o meio social. Desta forma, é importante criar um ambiente que propicie e estimule o aprendizado da criança, principalmente explorar o ambiente para os mesmos fins. A pauta. Como a pauta ela está organizada? Ela está organizada em 3 momentos. O primeiro momento, a leitura inicial. Segundo momento, a socialização dos vídeos elaborado pelas professoras. E o terceiro momento, ambiente matematizador e o currículo paulista no ensino híbrido. Os nossos objetivos da pauta de hoje. Participar de uma situação de leitura inicial, refletir sobre a importância de criar um ambiente que estimule a apropriação dos conceitos matemáticos. Conhecer materiais para a criação de um ambiente matematizador e possíveis adaptações para o ensino híbrido. E articular o ambiente matematizador com os objetivos propostos pelo currículo paulista. Vamos lá iniciar a nossa formação com uma leitura, então. Para a leitura inicial desse encontro, eu e a Patrícia nós selecionamos mais uma obra de Cora Coralina, que era, na verdade, Ana Lins dos Guimarães Peixoto. Nasceu em 1889 e faleceu em 1985, tendo seu primeiro livro publicado quando tinha já os seus 75 anos, e se tornou em uma das vozes femininas mais relevantes da literatura nacional. Era da cidade de Goiás, no estado de Goiás, filha de Francisco de Paula Lins dos Guimarães Peixoto, desembargador, nomeado por Dom Pedro II, e de Jacinta Luísa do Couto Brandão, e cursou apenas até a 3ª série do curso primário. A obra que nós selecionamos, ela se intitula Meu Destino. E esse poema é para nós lembrarmos que dia 12 de junho é o Dia dos Namorados. E aí colocamos até uma arte dizendo que qualquer forma de amor é válida. Então vamos para a leitura do nosso poema. Meu destino. Nas palmas de tuas mãos, leio as linhas da minha vida, linhas cruzadas, sinuosas, interferindo no teu destino. Não te procurei, não me procurastes. Íamos sozinhos por estradas diferentes. Indiferentes, cruzamos. Passavas com o fardo da vida.
Corri ao teu encontro, sorri, falamos. Esse dia foi marcado com a pedra branca da cabeça de um peixe. E desde então, caminhamos juntos pela vida. Então é com esse tom romântico que nós queríamos começar o nosso encontro de hoje. E vamos para o segundo momento, que é a parte da socialização dos vídeos. Antes, porém, de nós socializarmos os vídeos, eu gostaria de retomar a atividade com vocês, tá bom? Então, a atividade, a proposta da atividade era para as professoras de cada escola, em equipe, desenvolverem ou realizarem um vídeo abordando a primeira habilidade, que era a habilidade obrigatória, o EF01, MA01, e selecionar uma habilidade do quadro de baixo, ou o EF03, MA01, ou o EF05, MA04A. Então, vocês tinham que abordar 2 habilidades no vídeo. E de que forma? Respondendo essas 2 questões que nós propomos na TPC anterior. A primeira era: quais recursos podemos utilizar que possam contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades pelos estudantes? E a segunda: como esses recursos ou materiais podem ser explorados? Lembrando que o objetivo era desenvolver as habilidades do slide anterior, certo? Então, vamos socializar os vídeos com vocês. E antes de socializar os vídeos, eu gostaria também de deixar registrado aqui o meu agradecimento pela participação de todas vocês. Eu sei que estamos num momento de sobretrabalho muito intenso, porém foi muito gratificante ver o esforço de cada equipe, de cada professora na elaboração desses vídeos, atendendo a nossa proposta de atividade da TPC anterior. Então, eu deixo aqui registrado meu agradecimento à equipe escolar como um todo, porque eu sei que teve o dedo de muitas pessoas também. Sei que teve o dedo da Proatec, teve dedo um pouquinho da coordenadora, enfim, para auxiliar no desenvolvimento da atividade pelas professoras. E foi muito gostoso, muito válido a elaboração de cada vídeo, tá? Então, vamos assistir o vídeo primeiro e depois nós vamos comentar sobre alguns pontos que nós observamos nesses vídeos. Vamos lá! Nós, professoras da Escola Antônio de Queiroz, pensando no tema Ambiente Matematizador e o currículo paulista, discutimos que ao trabalhar as habilidades EF01, MA01, utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações, os números não indicam contagem nem ordem, mas sim código de identificação. EF03, MA01. Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem da unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em linguagem materna, que estão presentes nos materiais oficiais do 1º e 3º ano. Currículo em Ação, EMAI, volumes 1 e 2. Materiais de Apoio, Aprender Sempre, volumes 1 e 2. E nosso livro de matemática. Podemos desenvolvê-las considerando que o professor é o protagonista no desenvolvimento do currículo em sala de aula e na construção da aprendizagem dos alunos. Podemos utilizar todos os materiais oficiais fornecidos pela SEDUC São Paulo,
os livros didáticos e paradidáticos e materiais concretos como agenda telefônica, banners, número de documentos, placas de carro e etc. A professora deverá preparar sua aula e de acordo com a grade semanal, pensando na duração de cada aula e os materiais necessários que irá utilizar. Pensar na organização do espaço e da turma. Iniciar com uma conversa, levantamento prévio, depois problematização, observação, intervenção, sempre que possível, fazer a socialização das estratégias dos alunos e, por fim, a avaliação. Oi, eu sou a Maria Nicole, eu tenho 7 anos, eu vou fazer 8 e eu estudo no José Fernandes. Um beijo. Eu sou a professora Cristina, da Escola Estadual Professor José Fernandes, e hoje eu estou aqui com a Maria Nicole, que é aluna do 2º ano, e o ano passado ela estava comigo no 1º ano, mas hoje ela veio só para a gente conversar um pouquinho sobre um dos materiais que eu utilizo bastante nas aulas de matemática, que é o calendário, a folhinha, né? Que as crianças falam que é a folhinha. Então, vamos lá. Maria Nicole, ela me disse que faz aniversário no mês de março, né, Maria? Então, eu coloquei aqui os meses do ano e a gente trabalha diariamente, quando as crianças estão no presencial, a leitura dos meses do ano, já associando ao número, né, a sequência de cada mês. Então, a Maria Nicole já me disse que nós estamos no mês 5, que é esse mês aqui, né, Maria? Que mês é esse? 5. É o mês 5, mas o nome desse mês? Ela esqueceu, é o mês de maio, né? Vamos ler então até chegar no mês de maio? Janeiro, fevereiro, março, abril e maio, que é o mês 5. Então, olha, eu trouxe um calendário para a escola, coloquei o nome da escola, que já é algo a mais, que eles vão aproveitar também para a escrita do nome da escola diariamente. E no calendário, sempre, né, dá para explorar várias questões aí da nossa matemática do dia a dia. Então, a começar pelo ano que nós estamos, não é, Maria? Que ano nós estamos? No dia 5. No mês 5, mas e o ano? Que ano que nós estamos? 2020. Isso, 2021, no mês de maio. E aí, diariamente, né, eu vou circulando o dia que nós estamos, fazendo a contagem, vendo os dias da semana, todo dia, né, Maria? Vamos falar os dias da semana então? Começando pelo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então são 7 dias na semana. Os domingos sempre vêm em destaque com uma cor diferente. E nós vamos então trabalhando todos os dias um pouquinho do calendário. Hoje já é dia 21 de maio, portanto foi assinalado até o dia 21, né? Muito bem. E daí a gente vê, né? Maio vai explorando de todas as formas. Maio começou no sábado, olha lá, dia 1º foi no sábado.
Maio tem 31 dias, vai até o dia 31. E assim por diante. Tantas coisas são possíveis aí de estar explorando no calendário. Datas de feriados, datas de aniversário, quantos dias, né? Quando estava no presencial, que tínhamos aula de arte, de educação física e assim por diante. Realizando hoje a atividade 2.2 no nosso livro EMAI, utilizando as fichas sobrepostas. Então, nossa aluninha do terceiro ano B, ela vai ler a atividade e desenvolvê-la utilizando o nosso material. Pode ler, Maria. Por meio das cartelas que você encontra no anexo 2, componha os números. Muito bem. Então, a atividade está pedindo para você compor. Qual que é o primeiro número que está pedindo para você compor? 123. Tá. De que maneira você vai fazer, então, para mostrar esses números utilizando as fichas sobrepostas? Pode montar seu número, Maria. Você pegar o 100, o 20. Por que você pegou o 100? Porque fala no cento e o cento é o 100. Isso, 123. E agora, qual que você vai pegar então? O 20. Por que 20? Porque fala 20 e a gente já sabe que é o 20. Tá, e 20 são dezenas, centenas ou unidades? Dezenas. Quantas dezenas é o 20? Ele vale quantas dezenas? 20. 20 vale quantas dezenas? Uma dezena é igual a? 10. E duas dezenas? 20. Então, o 20... A aula vai ser hoje sobre as fichas sobrepostas. Como trabalhar com elas para se tornar mais fácil a vocês a aprendizagem sobre o valor posicional de cada organismo. Tanto para compor o algarismo como para decompor. Porque eu percebi que vocês estão com muita dificuldade para dar o valor posicional do algarismo em cada ordem, certo? Então, eu coloquei no nosso grupo para que vocês trouxessem hoje o envelope com as fichas coloridas. Porque nós fizemos tudo colorido, da unidade, da dezena, da centena e da unidade de milhar, porque assim torna mais fácil o nosso trabalho. Nós vamos começar assim. Pode virar para a luz. Nós vamos trabalhar a primeira atividade. Vocês vão utilizar as fichas e sobrepondo-as, vamos compor as seguintes escritas numéricas. Primeiro nós vamos compor os 132. Podem fazer. Isso, deixa eu ver se está certo. Perfeito. Quem mais? Quem conseguiu? Quem conseguiu? Conseguiu? Quem mais? Conseguiram? Muito bem. E você, Thiago? Conseguiu, Thiago? Isso. Então tá bom. Agora vamos compor outro. Vamos compor outra escrita numérica. Olha esse aqui. Quem consegue fazer? 675. Eu vou usar quantas fichas? 3? Muito bem. Então vamos. Parabéns, Maria Eduarda. Isso. Quem mais? Quem mais conseguiu? Parabéns. E você, Thiago, conseguiu, Thiago? Eu também consegui. Parabéns. Deixa eu ver, Thiago. Isso, Thiago, parabéns. Então agora vamos compor um outro algarismo. Vamos lá. 324. Nossa, que rapidez, Maria Gabriela! Parabéns, Matheus! Parabéns! Nossa! Quantas fichas vocês usaram? 3 fichas.
mais o 20 e mais o... Parabéns. Parabéns. Quero ver quem consegue montar isso aqui. 867. Aqui. Já, Matheus? Muito. Formar os seguintes números escritos por extenso. 779. Quem consegue? Aqui, professor. 79. Milena, 779. 70. Muito bem. Aqui. Agora, 1327. Quem consegue? 1327. Quem conseguiu? Mostra pra mim. Isso! Como que é, Matheus? 1327. Quantas fichas você usou, Matheus? 4. 4. Muito bem. Eu sou a professora Adriana, da escola do Luigino Burigoto. A minha turma é do 3º ano. E a habilidade a ser trabalhada é 01, MA01, e eu escolhi a 03, MA01, por ser da minha turma, do 3º ano. E aí, quais os recursos podemos utilizar que possam contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades dos estudantes? Lá no início, lá no pátio, a organização da fila. Quando subimos na sala de aula, o acontecimento da rotina, que trabalhamos com números frequentes. Então, que é dia 18 de 2021. E aí eles sabem que a primeira aula é de língua portuguesa, a segunda sempre é o recreio, e a terceira é de matemática, só que nós vamos fazer outra coisa diferente. E trabalho com o calendário, que o dia 18 eu já marquei de amarelo, né? Que hoje é dia 18. Ontem foi que dia, pessoal? 17. E amanhã? 19. Né? Será 19. Qual é o dia da semana que começa primeiro aqui no calendário? Domingo. E a segunda é o segundo dia, a terça é o terceiro dia, a quarta é o quarto dia, para eles ir associando. E aí eu trabalho a primeira semana, a segunda semana e assim por diante. E os números familiares, que é o cartaz dos aniversariantes, né? Aqui os meses, tem o dia que a criança faz o aniversário, mês de maio. Dia 2 de maio foi aniversário da Beatriz. Dia 17, a professora Adriana, né, coincidiu que foi o aniversário da professora Adriana ontem. Aí, os números familiares, as cédulas de dinheiro, as tampinhas, a lata da matemática, as colherzinhas coloridas para contagem, o dadinho também serve para contagem, né? Que é materiais reciclados, e o quadro numérico. Só que o meu quadro numérico não é diferente, é o número nós. Eu posso perguntar para eles, o número 13 fica onde, pessoal? Entre o 10 e o 20. E o 650? Entre os 600 e os 700. Aí eu também confeccionei a minha casinha do sistema de numeração decimal. É assim, sobra materiais, aí eu faço as minhas atividades, né? As tampinhas. Eu escolhi o número 135. O 5 corresponde à unidade, o 3 à dezena e o 1 à centena. E explico também cada 3 ordens, é uma classe, que seria a unidade simples, que eu conto da direita para a esquerda, que a primeira ordem é a unidade, a segunda é a dezena, a terceira é a centena, e quando vai para a quarta ordem já é a segunda classe, que é os milhares, que é a unidade de milhar.
as cartelas, né? Que eu posso fazer a leitura e a escrita dos números. E como esses recursos podem ser explorados? São importantes para a aprendizagem, de acordo com a necessidade de cada estudante, por meio da atividade lúdica, despertando a vontade de querer saber mais, aumentando interesses pelo estudo, ajuda na compreensão, na assimilação, no desenvolvimento do raciocínio lógico, na concentração e associação audiovisuais. Espero que eu tenha ajudado vocês. Professora Daniele, trabalho na Escola Maria Aparecida Soares de Luca, estou com o 3º ano e estou em ensino remoto. Na habilidade EF01-MA01, podemos utilizar os recursos quadro numérico, calendário anual, materiais de contagem com objetos diversificados como tampinhas, lápis, palitos de sorvete, cartões com os símbolos numéricos. Na habilidade EF03-MA01, podemos utilizar os recursos quadro numérico, quadro de ordens e classes, fichas sobrepostas, calendário anual, materiais de contagem como tampinhas, clipes, palitos de sorvete, caixas, sucatas variadas, realização de jogos. Boa tarde, eu sou a professora Érica do 3º ano, estou no presencial, né, na Escola Maria Aparecida, junto com a professora Dani, que está no remoto. E um dos recursos, né, utilizado em sala de aula é o calendário, né, que a gente vem trabalhando, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse calendário, né, é o calendário aqui do 3º ano da sala de aula. Então a gente tem trabalhado os dias, né, todos os dias da semana, as datas, né, comemorativas. A gente tem aqui, né, os aniversariantes do mês, né, todos os meses que a gente tem trabalhado também. E a gente fez um pequeno gráfico também, né, colocando o primeiro semestre, segundo semestre, o trimestre, o bimestre, né, trabalhando com eles também isso. E em cima de todas as datas, né, de aniversário, a gente consegue trabalhar bastante essa habilidade. Bom, como vocês viram, né, no calendário, a gente consegue trabalhar, explorar diversas áreas, né, dos números naturais e chegando até na ordem, né, da unidade de milhar, através, né, do ano de nascimento de cada aluno. A gente consegue expor, né, o ano de nascimento, a criança mais velha, a criança mais nova da classe, e trabalhar em cima disso a ordem crescente, a leitura, a escrita, né, desses números. E então, assim, a gente consegue explorar de diversas formas, né? E esse é um pouquinho, né, do que a gente tem trabalhado. Nós estamos na área externa da escola, onde nós temos aqui o quadro numérico, tá? E vamos trabalhar com a habilidade, né? E nessa habilidade, nós podemos trabalhar com a leitura dos números, com a escrita, com a comparação dos números, das regularidades de linhas e colunas. Podemos trabalhar vendo os números antecessor, sucessor, par. Eu vou fazer algumas perguntas para as crianças que estão aqui presentes. Eles acabaram aqui de preencher, né, o quadro numérico do chão, você pode pôr ali. A Stephanie. Stephanie, qual é a regularidade das linhas aqui no quadro numérico? Elas pulam em um em um. Isso mesmo. Wallace, como que é a regularidade dos números nas colunas do quadro numérico? 10 em 10.
A Taira, eu quero que você faça a leitura para mim deste número aqui, ó. Como que faz a leitura desse número? 55. E o Samuel? Samuel, fala para mim quem é o antecessor do número 76. 77. Ah, não. Antecessor. Quem que é o que vem antes do 76? 75. E o sucessor? 77. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado. Aqui são algumas atividades que podemos explorar no quadro numérico, né? Existem outras atividades, claro, existem as escritas dos números também, que nós trabalhamos em sala de aula também, né? E espero que vocês tenham gostado. Essa é uma contagem de 2 em 2. Como que nós vamos começar? A Laura Silva, ela vai pular na casinha do 2. Vai lá, Laura. 2. A próxima casinha vai ser a casinha do 4. E a próxima casinha vai ser a casinha do 6. E a próxima casinha vai ser na casinha do 8. Opa! E a próxima casinha é a casinha do 10. Isso! Acabou! Eu passei. Assim, ó. 1, 2, 3. Quando eu falar já, cada um mostra o tanto de dedos que tem na mão. Por exemplo, você pode mostrar 2, 3, 4, pra Maria. Põe a mãozinha pra trás. Para ou ímpar? Vai. 1, 2, 3, já. 5. Ímpar ganhou. Você começa, Maria. Ó, por que ímpar ganhou? Porque, ó, 1, 2, fez parzinho, 1, 2, fez parzinho, 1 ficou sozinho. Tá vendo, Maria? É ímpar, tá? Agora a Maria Eduarda vai começar o jogo. Joga o dado pra cima, Maria. 3 casinhas. Vai lá e anda 3 casinhas, Maria. Vem, Maria. Aqui, vem, Maria. 0, 1, 2, 3. Casinhas, parou. Agora vai Lucas, joga o dado. Vai, Lucas, pega o dado. 2. Vem, Lucas. 1, 0, 1. Vai, 0, 1 e o 2. Isso. Eu sou Solange, né? Trabalho aqui na escola Otávio Pimentel Reis e hoje nós vamos fazer uma apresentação. Pensamos numa atividade de calendário, pois não se trata de uma situação de contagem, né? Calendário na lousa, nós iremos trabalhar que dia é hoje, nós vamos estar fazendo essa investigação com as crianças, que dia foi ontem, que dia foi anteontem, então nós vamos estar trabalhando tudo isso com eles. Que dia será amanhã? Quantos dias tem esse mês, que é o mês de maio que nós estamos trabalhando? Quantas semanas tem esse mês? Então eles vão entender o que é cada semana, como se divide o calendário. Nós vamos também trabalhar o ano, que ano que nós estamos. Nós podemos também explorar o ano que é o aniversário de cada aluno, o mês do aniversário de cada um e a semana. Também podemos trabalhar diversas atividades com a semana, que dia é seu aniversário, que dia que caiu, se foi uma segunda, uma terça, uma quarta. Quantos dias tem, né, um mês? Então, nós podemos explorar esse calendário de diversas formas, certo? Agora, vamos à devolutiva da atividade que vocês realizaram. Em primeiro lugar, a Carla já agradeceu, porém eu preciso e quero agradecer a participação de todas as escolas, também incluindo a PC, as professoras, Proatec, os estudantes. Eu sei que não foi fácil, que não é fácil, mas nós ficamos muito felizes
pois todas realizaram, independente das dificuldades tecnológicas, de tempo, enfim. Parabéns pela participação e muito obrigada. Em segundo lugar, né, nós iremos falar agora sobre alguns pontos de destaque e alguns pontos de atenção, tá? Assim, cada uma ou cada grupo poderá refletir sobre a atividade realizada. Eu queria também destacar aqui que nós estamos, né, nós colocamos essa atividade para vocês numa perspectiva de troca de experiências entre as escolas, entre as professoras. Isso não é uma avaliação, tá? Então, nós temos esse objetivo aí com vocês. Então, aqui, ó, os pontos destacados, né? Alguns pontos destacados. O primeiro é a articulação das habilidades com os materiais da SEDUC. Então, pensando no tema abordado, o ambiente matematizador e as habilidades do currículo paulistas propostas na atividade, habilidade do primeiro, do terceiro e do quinto ano, articulada com os materiais oficiais oferecidos pela SEDUC, né? Que nós temos o EMAI, o material de apoio, que é o nosso Aprender Sempre, e também o PNLD, né? O nosso livro de matemática. Esse foi um ponto aí abordado em um dos vídeos, um ponto destacado a essa articulação. O segundo ponto é o destaque da importância do papel da professora no desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. Então, nós sabemos, o professor é a peça fundamental, né, no desenvolvimento do currículo lá na sala de aula e na construção das aprendizagens dos nossos estudantes. Então, aqui é um ponto também que nós gostaríamos de destacar, que foi colocado nos vídeos. O outro ponto de atenção, ponto de destaque, é a importância do planejamento das aulas, considerando a grade semanal, a duração das aulas, os recursos necessários e a organização do espaço e da turma. Aqui é um outro ponto muito importante que foi destacado, é pensar no planejamento. Planejar a aula de acordo com a minha grade semanal, a duração de cada aula, né? Para pensar e organizar a atividade, né? Pensar no perfil da minha sala de aula, as adequações necessárias para os meus estudantes. Pensar no desenvolvimento da aula, contemplando quem está no presencial, quem está no remoto, quais materiais, quais os recursos que serão utilizados, como explorar esses recursos e pensar na organização do espaço e da turma, levando em conta o momento que estamos passando. Vamos para o outro ponto. Destaque do desenvolvimento das atividades. Conversa inicial, problematização, observação, intervenção, socialização e avaliação. Em cada atividade, é muito importante dar uma atenção especial à conversa inicial que foi levantada em um dos vídeos, né? Que é o momento de levantamento dos conhecimentos prévios. Eu preciso observar as sugestões que estão apresentadas lá no livro do professor e eu posso ampliar essas sugestões apresentadas e até mesmo adaptar para os meus estudantes, levando em conta o perfil da minha sala ou já pensando na particularidade do grupo. Durante a problematização, no desenvolvimento da atividade, procurar não antecipar as informações ou descobertas que as crianças possam fazer sozinhas, né? E aí nós vamos observando, propondo as intervenções quando necessário e socializando as estratégias dos estudantes e avaliando. O outro ponto, exploração de recursos para o desenvolvimento de uma habilidade. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o calendário. Ele foi um dos recursos citados e explorados pela maioria das escolas. E como nós pudemos perceber no vídeo, ele foi utilizado como uma situação de contagem diária, né? Como indicador de quantidade, né? Quando a professora faz lá, ela circula o dia e ela realiza a contagem com eles dos dias, né? Ou contar quantos dias tem o mês. Então, ou
indicador de ordem, quando a professora trabalha lá. Qual o primeiro dia da semana, né? E o segundo dia, o terceiro. Então, eu estou trabalhando ali a habilidade, né? Vamos colocar lá do primeiro ano, a EF01, MA01. Porém, eu também consigo trabalhar com uma outra habilidade, que é reconhecer e relacionar os dias da semana e do mês, quando eu percebo que vocês estão explorando que dia da semana é hoje, que dia da semana foi ontem, que dia da semana será amanhã, em que mês estamos, em que dia da semana nós estamos, quantos dias tem uma semana. Então, isso a gente percebeu muito nos vídeos, né? Então, eu estou explorando aí outra habilidade também, tá? Próximo ponto: socialização de atividades desenvolvidas com os próprios estudantes. Sobre a socialização, foi destacado aí por uma professora durante o vídeo que sempre que possível fazer a socialização das estratégias utilizadas pelos estudantes, né? Que é muito importante essa socialização. O próximo ponto, exploração da escrita dos números por extenso e em algarismos. Então, também em vários vídeos, as professoras citaram a importância, né, de trabalhar com a leitura, com a escrita e com a comparação dos números, desculpa. O próximo ponto: elaboração dos materiais com recursos diversos, adequando aos materiais encontrados na escola. Então, também, através dos vídeos, nós pudemos, né, observar vários materiais e recursos elaborados pela própria professora. Participação dos estudantes, né? Aí a gente também destaca, algumas escolas se organizaram, né, para que os estudantes pudessem participar da atividade, proporcionando uma interação entre a professora, o estudante e o recurso escolhido para o desenvolvimento da proposta da TPC, né? E é muito bom ver a participação deles, né? O envolvimento, a alegria, é uma delícia. E o último ponto aí também de destaque: a organização do ambiente matematizador na sala de aula e fora da sala. Agora, nós vamos comentar alguns pontos de atenção, tá? O primeiro deles é sempre atentar-se na leitura das objetos de conhecimento. Então, as habilidades, ela contém as informações essenciais para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. Eu preciso me atentar aos processos cognitivos que estão expressos por algum verbo que representa a ação do estudante sobre o objeto de conhecimento, né? Como, por exemplo, utilizar, reconhecer, comparar e indicar. O segundo ponto de atenção é atentar-se na utilização da linguagem matemática. Aqui é um ponto de muita atenção. Eu peço muito cuidado para vocês. Nós precisamos tomar muito cuidado na utilização da linguagem matemática, na forma como nós nos expressamos, principalmente para não utilizarmos conceitos equivocadamente, tá? O próximo ponto: atentar-se ao planejamento da aula. Quando eu vou planejar minha aula, eu preciso ter muito claro, né, a habilidade que será desenvolvida, a organização da minha turma, a conversa inicial, o desenvolvimento e as possíveis intervenções. E dependendo do que eu vou propor, eu já posso antecipar alguma dificuldade ou algum fator que possa dificultar ou confundir o meu estudante, tá? Aqui eu vou dar o exemplo de uma aula apresentada, que, por sinal, ela é muito interessante, nós gostamos muito da atividade, só que ele tem um ponto aí de atenção, tá? Na habilidade escolhida lá do primeiro ano, a EF01MA01, que é utilizar os números naturais como indicador de quantidade, a atividade proposta, né, na área externa, com o quadro numérico, né? E esse quadro numérico, as crianças elas vão construindo de acordo com a intencionalidade da atividade e da professora,
tá? O número, ele pode ser escrito com os giz e depois eu posso apagar. Então, eu posso construir da forma como eu quero. A proposta, né, foi o jogo. E eles tinham que lançar o dado e andar o número de casas correspondentes, né, indicado pelo dado. E aí, qual foi o conflito, né? O que a gente conseguiu perceber? O quadro, ele começa com o 0, né? E o primeiro estudante, ele lança o dado e ele cai no número 3. Quando ele vai contar a casinha, ele passa pela casinha do 0, ele passou pela casinha do 1, do 2 e parou na casinha do 3. Então, aí a gente percebe que no momento, ele e depois a segunda menina, eles têm ali uma certa dificuldade, né? Por quê? Porque ali eu tinha o 0. Então, eu precisava ter antecipado, né? Então, qual a sugestão que eu dou, né? Que nós pensamos, eu e a Carla. Quando eu for propor esse jogo novamente, pensar, né? Que se esse quadro, ele vai começar pelo número 0, eu posso colocar o 0 como sendo o início do jogo. Então, eu vou explicar lá na conversa inicial que o 0 vai ser o meu ponto de partida, tá? Porque aí, quando ele jogar o dado e sair o número 3, ele vai começar a contagem pelo número 1. 1, 2, 3. Aí ele vai parar na casinha certa. Tudo bem? Ou então, eu sei que ali, eu acho que foi utilizado no mesmo dia para a gravação ali de várias aulas, então, ele já estava construído, né? Então, da próxima vez, eu posso pensar, quando colocar essa atividade, eu posso iniciar o meu quadro pelo número 1, tá? Então, aqui fica só como uma sugestão, mas parabéns pela atividade, tá joia? O próximo ponto de atenção, os materiais, recursos servem de apoio para a professora no desenvolvimento de suas aulas. Pode passar, Carla. Os materiais, recursos devem ser utilizados com intencionalidade, cuidado na elaboração dos materiais, recursos, cuidado na abordagem das atividades, materiais e recursos, tá? Então, aqui eu vou falar tudo junto. Tudo tem início no meu planejamento novamente. Eu preciso ter muito claro qual é a minha intencionalidade no momento da exploração dos meus recursos. E pensar que na elaboração desses materiais, desse recurso, eu preciso garantir a qualidade. Eu já falei com vocês sobre o cuidado na hora da confecção, ter um olhar crítico para a escrita, acentuação, com o conceito que eu vou estar colocando nesse recurso, né? As linguagens que eu vou estar utilizando, pois os nossos estudantes, eles utilizam esses recursos como referência, tá? Então, nós temos que tomar cuidado também com o excesso de informações nesses materiais, nesses recursos. E o nosso último ponto aí, né? As habilidades não são desenvolvidas somente em uma atividade, né? Como, por exemplo, a habilidade EF01, MA01. Utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem, nem ordem, mas sim código de identificação. Essa habilidade eu não consigo desenvolvê-la em apenas uma atividade, né? Porque o meu aluno ele vai ter que utilizar os números naturais como indicador de quantidade, de ordem, e eu vou também, ele precisa reconhecer aí algumas situações que ele é utilizado como um código de identificação. Aqui, nós temos outros materiais, né? Demais conceitos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a caixa, a máquina de calcular, aqui alguns termos, né? Da adição, da subtração. Olha aqui no canto direito, eu achei assim, superior, eu achei o máximo aqui, ó, o Lego, né? Para a gente trabalhar aqui, ó, com as representações fracionárias, a calculadora, aqui os sólidos geométricos, que eu também posso estar trabalhando aqui com a planificação. Aqui são alguns materiais que também podem estar auxiliando na sala de aula, tá?
E aqui, para finalizar com vocês, eu tenho a área externa de algumas escolas, né? Que elas também podem ser utilizadas aí como um ambiente, né? Propício aí para desenvolver a aprendizagem dos nossos alunos. Então, aqui eu tenho a amarelinha, que eu posso aí fazer uma série, propor uma série de atividades, o quadro numérico, pode ir passando. Aqui a gente só vai apresentar. Olha aqui o trabalho aqui com o alfabeto. Eu tenho aqui um jogo aqui, ó, também que pode ser explorado. Aqui é outra escola. Aqui também, olha lá, eu tenho os materiais, aqui um restaurante literário. Aqui também outros, né, amarelinha, olha lá, o jogo, que eles também podem ser as peças, né, vamos colocar assim, que é muito interessante. Então, aqui é um pouquinho das nossas escolas, e nós temos aqui também a área externa de mais uma escola, tá? Onde a gente pode, os professores, vocês aí, podem estar explorando esses espaços também. Bom, nesse terceiro momento, qual que é o nosso objetivo? Nós vamos retomar as 3 habilidades que foram propostas na última TPC para vocês, né? Que vocês tinham que desenvolver a atividade e encaminhar o vídeo, tá? Pode passar, Carla. O que nós vamos estar fazendo, né? Qual que é a estrutura, vamos colocar assim. Nós vamos fazer a leitura e a interpretação da habilidade, tá? Depois, nós vamos localizar essa habilidade nos materiais oficiais. Então, lá no EMAI e no Aprender Sempre. Na sequência, nós selecionamos uma atividade, dentro da sequência, nós selecionamos uma atividade para estar apresentando para vocês. E apresentar algumas sugestões de materiais também, tá bom? Então, nós vamos começar. A primeira habilidade, né, que eu vou fazer aí, que eu vou trabalhar com vocês, é a EF01MA01. Então, assim, por quê? Nós vamos ler agora e interpretar essa habilidade. O que ela quer dizer? Então, nós já fizemos o quê? Nós selecionamos já algumas informações que são importantes, tá? Então, por exemplo, ali, ó, o que eu preciso me atentar? Nos verbos, tá? Da minha habilidade, que são os processos cognitivos que o meu aluno precisa desenvolver, que ele vai desenvolver, certo? E eu preciso também prestar muita atenção no meu objeto de conhecimento, tá? Então, aí a primeira habilidade, utilizar. Então, esse é o verbo de comando, né? O utilizar e o reconhecer. Utilizar números naturais. Então, eu vou utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas. E, olha lá, reconhecer é uma outra ação, é um outro verbo. Então, ele vai reconhecer situações em que os números não indicam contagem e nem ordem, mas sim código de identificação. Então, nessa habilidade, o que ele vai precisar desenvolver? Ele vai ter que utilizar os números naturais, né, como indicador de quantidade e ordem, e ele precisa também reconhecer algumas situações em que os números, eles não vão indicar nem quantidade e nem ordem, e sim código de identificação. Então, é uma habilidade que eu não vou conseguir desenvolver, por exemplo, em uma única atividade, certo? E aí, qual que é o meu objeto de conhecimento? Qual que é o meu objeto de estudo? Contagem de rotina, contagem ascendente e descendente,
Reconhecimento de números no contexto diário. Indicação de quantidades, indicação de ordem ou indicação de código para a organização de informações. Então, eu sempre tenho que pensar, né, em situações aí que ele vai indicar tanto quantidade quanto ordem, como um código. Onde eu encontro essas habilidades, né, dentro do meu material? No EMAI, eu vou encontrar na sequência 1, tá? Da unidade 1, na sequência 2, da unidade 1, na sequência 3, unidade 1, na sequência 9, unidade 2, na sequência 14, unidade 4, e na sequência 16, unidade 4. No material de apoio, que é o Aprender Sempre, eu encontro no volume 1, na sequência didática 1, nas aulas 3 e 5, tá? Na sequência didática 2, nas aulas 1 e 2, e nas aulas 3 e 4. No Aprender Sempre, volume 2, eu vou encontrar na sequência didática 1, a aula 1, a sequência didática 2, a aula 1, e na sequência didática 3, a aula 1 também, tá bom? Aqui, vamos falar assim, nós pensamos uma atividade dentro do EMAI, que o foco era o trabalho, vamos colocar assim, com os números como código, tá? Porque ele não pode ser trabalhado lá como indicador de quantidade, de ordem ou como código. Então, aqui nós selecionamos uma atividade. A atividade é a 3.3, tá? Pode passar, Carlinha. Quando eu vou olhar para o meu material, o material do professor, o que eu preciso? Ele já me auxilia muito no planejamento da minha aula, né? Eu já tenho ali o planejamento praticamente pronto. Então, eu tenho a apresentação da atividade, né? Que ela, qual que é o meu objetivo? Qual que é a habilidade que eu vou desenvolver? Então, olha lá, a proposta dessa atividade é aprofundar o estudo de números em situações do cotidiano e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, e sim código de identificação. Aqui eu venho para a organização da turma. Eu vou chamar a atenção um pouco de vocês, por quê? Nós temos que tomar cuidado com o momento que nós estamos vivendo, tá? Apesar do material EMAI ele foi elaborado, mas ele não foi pensado, planejado para esse momento que nós estamos vivendo. Diferente do Aprender Sempre, que foi construído, vamos colocar assim, para esse momento. Então, quando vai, né, se falar da organização da turma, no material do Aprender Sempre, ele já vem com algumas dicas, vamos colocar assim, tá? De como organizar para esse momento. Diferente aqui do EMAI, tudo bem? Então, ele coloca assim, a organização da turma, né? Os critérios aí para o agrupamento e para organizar a turma em duplas. Então, aqui eu tenho que fazer uma adaptação, porque eu preciso pensar na realidade da minha turma, na realidade da minha classe. Eu estou fazendo aula síncrona, então eu tenho quem está lá em casa, eu tenho que pensar quem está no presencial, o distanciamento. Então, tudo isso fica para pensar aqui também, no momento da organização da turma, quais são as possíveis adaptações. A conversa inicial, né? Que é aquele levantamento prévio que nós vamos fazer, os questionamentos, é uma parte muito importante da nossa aula. E aqui, ele sempre vai estar colocando, por exemplo, nessa atividade, ele vai estar fazendo uma retomada da atividade anterior, que eles já começaram a falar dos números dos sapatos, né? Que ele também é um código. Tá? Então, ele vai retomar e ele lança aqui algumas questões disparadoras
para que os alunos comecem, né, porque o professor possa saber qual é o conhecimento deles, tá? Então, aqui ele já vem, ó, ele já coloca lá, ó, que os números em função de código aparecem outras situações, como os números do CEP, o número de matrícula, os documentos. Então, ele já vai também auxiliando o professor aí na mediação da sua aula. Tudo bem? Pode passar, Carla. Depois eu tenho o desenvolvimento e as intervenções. Aqui também ele vai colocar, né, que a atividade explora a leitura e a escrita dos números naturais em função de código. Então, eles vão analisar lá os números dos telefones, se os números são iguais, para que eles pensem ali, relacionem, né, a diferença dos celulares para os fixos, a quantidade de números, de dígitos, tá? Ele também vai colocar que nessa função de código, nós não vamos fazer nenhum cálculo, né? Qual é o objetivo, a função dos números aí enquanto códigos, tá bom? Vai trabalhar também com os números menores, com os telefones, por exemplo, do SAMU, do bombeiro, vai fazer todo esse movimento. E aqui nós colocamos algumas sugestões. Carla, volta só um minutinho. Aqui, se vocês perceberem, ele já dá uma dica para vocês construírem uma tabela, né, em um cartaz com os números dos telefones, explorando a leitura e a escrita, que ficará, olha lá, como portador numérico para as crianças, tá? Eu acabei passando aqui. Então, aqui ele já dá uma dica da construção de um material que pode me apoiar. E o que a gente fala, ele tem significado, porque foi construído pelos alunos. Da mesma forma, como na outra TPC, eu mostrei para vocês em um dos materiais, um gráfico que foi construído pelos alunos com os seus medos. Então, aqui, eles também vão estar construindo, junto com a professora, e ele também vai ser utilizado aí como um portador, para que as crianças também possam aí estar consultando, estar verificando, tá? Pode passar, Carla. E aí, alguns materiais pedagógicos que nós estamos colocando, porém, lembrando que todos esses materiais é para desenvolver a habilidade num todo, tá? Quanto como o indicador de quantidade, de ordem e na função de código, tá? Então, nós colocamos aí. Aqui nós já destacamos, né? Vamos colocar agenda telefônica, as placas de carro, documentos pessoais, cartões de banco, CEP, senhas diversas. Eles já estão mais voltados para a parte da habilidade que eu destaquei agora como função de código, tá? E aí o calendário, o relógio, as cédulas e moedas, placas de trânsito, filas cotidianas para atingir a habilidade no geral. Tudo bem? Assim como a Patrícia realizou da habilidade anterior, eu vou dar continuidade. Então, qual foi o movimento que nós pensamos? Nós pensamos no movimento da leitura, interpretação e análise da habilidade. Encontrar essa habilidade no material oficial da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. E nós temos aí esse ano o EMAI e o Aprender Sempre relacionados referentes à matemática. Depois, selecionar uma atividade deste material e sugerir algumas sugestões de recursos, materiais, suportes que podem ser utilizados para contribuir no desenvolvimento dessa habilidade. Então, vamos para a segunda habilidade que foi tratada na atividade que nós propomos.
A segunda habilidade, ela é do terceiro ano de matemática, o MA 01. E nós destacamos aí de forma sublinhada um trecho que nos dá dicas na interpretação da habilidade. O trecho é: ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos a partir das regularidades. Então, neste trecho, nós encontramos os verbos, que são os processos cognitivos que nós devemos desenvolver nas crianças. O ler, escrever, comparar e estabelecer relações. Esses são os processos cognitivos que são referentes a qual objeto de estudo, a qual objeto de conhecimento. Os números naturais até a ordem de unidade de milhar. A partir, esse estudo dos números naturais até a ordem de unidade de milhar, a partir das regularidades do sistema de numeração decimal. E percebam que o objeto de conhecimento, que também vocês podem encontrar lá no quadro das habilidades essenciais e também nos materiais oficiais, nos dá dicas da habilidade também, da interpretação, que é a leitura, escrita, comparação e ordenação de números naturais de 4 ordens. E essa habilidade a gente pode encontrar no EMAI do terceiro ano, na sequência 1, na sequência 2 da unidade 1 e na sequência 10 da unidade 3, além do Aprender Sempre, já o volume 2, na sequência didática 2, na aula 3. E é essa aula que nós selecionamos para vocês para apresentar um pouquinho do material Aprender Sempre. Vocês podem perceber que no material Aprender Sempre que nós trazemos aqui, assim como no EMAI, que foi trabalhado pela Patrícia na habilidade anterior, o Aprender Sempre, o material da versão do professor, também traz algumas orientações importantes. Essas orientações, elas servem como um direcionamento para a professora, um embasamento para a professora planejar a sua aula, planejar o desenvolvimento dessa aula, dessas atividades. Então, assim como no material do currículo em ação, o Aprender Sempre também traz orientações importantes, como o tempo, a preparação, os materiais. Vocês estão vendo? Já traz algumas dicas de materiais. E nessa parte dos materiais já tenho ali, ó, quadro numérico semelhante ao proposto na atividade do estudante. Tá vendo que tem um quadro ali na aula 3? Pois é. Então, nos materiais já dá algumas sugestões do que pode, quais são os suportes físicos que podem contribuir no desenvolvimento dessa atividade. Então, professora, fique atenta a essas orientações. Também traz orientações em relação à organização da turma, do desenvolvimento em intervenções e, por fim, o que aprendemos hoje, que é uma sistematização, é uma retomada, é uma recuperação de tudo que foi visto durante o desenvolvimento dessa aula, o desenvolvimento dessas atividades. Então, pessoal, e olha lá, também traz já para vocês, não sei se vocês conseguem enxergar, mas onde encontrar a mesma habilidade, o mesmo objeto de conhecimento nos demais materiais do currículo paulista, como o EMAI. Vocês viram? Traz todas as orientações, as informações importantes que podem contribuir no planejamento das aulas da professora. Por isso que é importante, e eu vou frisar novamente, que a professora, ao planejar a sua aula, estude esses materiais. A professora que não tiver esse material impresso, no site do Currículo Paulista, tem também o material de forma virtual, na forma digital. E tem também esse virtual que é importante a professora ter, a professora que estiver realizando
suas aulas de forma síncrona, dá para compartilhar a tela, já vem toda a atividade da criançada. Se vocês baixarem o formato do Aprender Sempre na versão do aluno, já dá para compartilhar a tela, para as crianças irem acompanhando durante as suas aulas, enfim. Então, é importante ter não só no formato físico esse material, mas também no formato digital, pois nós estamos no ensino híbrido. Então, a professora pode utilizar das duas formas esse material. E esse material, além do quadro numérico, que inclusive uma das escolas apresentou no vídeo, um quadro bem parecido, também teve a utilização das fichas sobrepostas. As fichas sobrepostas também vão contribuir no desenvolvimento dessa habilidade nas crianças, que foi abordado em um dos vídeos de uma escola também, o que me deixa muito feliz. Então, alguns materiais pedagógicos de suporte: o calendário, enfocando na leitura do ano, o quadro de ordens e classes, ou o quadro numérico, como proposto na atividade do Aprender Sempre, e as fichas sobrepostas. São algumas sugestões de atividades, ok? Além disso, eu coloquei uma observação que é essencial que a professora realize intervenções para que a criança consiga estabelecer relações entre os registros numéricos e as regularidades do sistema de numeração decimal, explorando esse quadro que já vem na atividade e os demais materiais pedagógicos. Lembrando que os materiais por si, eles não vão desenvolver essa habilidade na criança. O que vai desenvolver essa habilidade na criança é a intervenção que a professora realiza. É a exploração da professora desses materiais, fazendo boas perguntas, boas intervenções, identificando onde está a maior dificuldade das suas crianças, para pensar em novas intervenções, em novos materiais que possam auxiliar a sanar essas dificuldades. Além desses materiais pedagógicos, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um material online que eu e a Patrícia nós descobrimos. Esse material online, ele se encontra nesse site, nesse link em azul que vocês estão observando no slide. É um jogo interativo, aberto, gratuito, que trabalha as fichas sobrepostas. Então, eu queria mostrar só um pouquinho da interface desse site, de como é esse joguinho para vocês. Eu vou só apresentar brevemente. Vocês fiquem livres para entrar, como eu disse para vocês, é um site gratuito. Então, vocês podem entrar, vocês podem compartilhar com as crianças. A única coisa que eu quero deixar claro aqui é que a professora não vai ter controle de quem entrou, de quem está jogando, de quem acertou e de quem errou, tá bom? Não tem como fazer esse controle pelo site. Então, vou apresentar. Vocês entrando nesse link, vocês vão encontrar o joguinho. O joguinho, ele está disposto dessa forma. Então, ele vem assim, o joguinho das cartelas sobrepostas, certo? Então, ele é bem simples, num formato bem simples e é auto-instrucional. Então, já vem os comandos certinho para as crianças. Então, vem aqui o primeiro comando, forme o número. E as crianças vão ter que selecionar das cartelas sobrepostas para formar esse número. Então, vamos formar lá. 8.653. Eu tô me apoiando na fala. Então, vocês perceberam que ao clicar, ele não formou o número. Então, o que precisa ser feito? A criança precisa selecionar e arrastar
coloque os números aqui. 8.653. E aí tem um botãozinho de conferir. Quando a criança aperta o botãozinho de conferir, vem a resposta se acertou ou não. Se vocês perceberem, a criança terá um tempo para formar esse número e cada bolinha dessa é um número que a criança vai ter que formar. Então, novamente, 2.747. Conferir. Então, vem a pontuaçãozinha para a criança. A criança vai acumulando os pontos. Quanto mais rápido ela formar o número, mais pontos ela vai acumular, mais pontos ela vai alcançar, até chegar ao final do joguinho. Então, é um jogo interativo, é uma forma lúdica. Eu vou falar que é um pouco viciante. Eu e a Patrícia, nós começamos a jogar e fomos jogando, e nós esquecemos das outras coisas. Então, é um jeito de auxiliar a criança nessa apropriação de reconhecer o valor posicional dos algarismos na formação do número. É o que eu disse para vocês. A professora, ela não tem o controle de quem está jogando, de quem está acessando, porém fica aí mais uma dica para a professora poder compartilhar nos grupos de WhatsApp, ou mesmo a professora pode compartilhar a tela durante a aula e brincar com a criançada também, tá? Então, existem outras formas para utilizar esse jogo. Nós achamos interessante compartilhar com vocês porque ele é gratuito, é simples e ajuda aí no ensino híbrido, no momento em que nós estamos. Então, é por isso que nós gostaríamos aí de compartilhar com vocês. Vamos lá, então, para a próxima habilidade. A próxima habilidade é uma habilidade do 5º ano de matemática, o EF05MA04A. Fizemos a mesma coisa. Destacamos alguns trechos dessa habilidade que nos dá a dica, nos auxilia na interpretação, que é o identificar diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, identificando as frações equivalentes. Então, nós temos o verbinho aí de comando, o verbinho do processo cognitivo que deve ser desenvolvido na criança, que é o identificar. Identificar o quê? Qual é o objeto desse estudo? Qual é o objeto desse verbo? As diferentes escritas nas representações, tanto fracionária quanto decimal, identificando as frações equivalentes, o objeto de conhecimento, comparação e ordenação de números racionais na representação fracionária e decimal, utilizando a noção de equivalência. Nós encontramos essa habilidade na sequência 11 do 5º ano, na unidade 3, e no Aprender Sempre, volume 2, na sequência didática 1, aula 10, e na sequência didática 3, aulas 7 e 8. E nós colocamos aqui uma atividade do EMAI, o 11.3, que traz para nós, a partir das representações gráficas, a partir de um suporte imagético, vamos dizer assim, um suporte de imagem, para a criança reconhecer as frações equivalentes, certo? Só que essa atividade, se vocês observarem direito, ela só trabalha com a representação fracional. Ela não trabalha com a representação decimal, só a representação de frações. Por quê que nós colocamos propositadamente isso? Porque o que nós queremos dizer com isso? Que uma habilidade, ela não vai ser trabalhada somente em uma atividade.
ela não vai ser desenvolvida, ela não vai ser alcançada somente em uma atividade. Ela vai ser trabalhada ao longo ou de uma sequência ou de como o EMAI, o nosso currículo é em espiral, ele vem e vai, e vem e vai. Então, essa habilidade, ela vai ser trabalhada gradualmente no decorrer do ano. Então, ela vai, nessa sequência do EMAI, se vocês buscarem lá no material, vocês vão notar que as atividades anteriores da sequência 1 vai retomar as frações, vai retomar alguns conhecimentos básicos do que é uma fração, das frações mais comuns, mais frequentes, enfim. E aí ela vai se desenvolvendo e começando a inserir as frações equivalentes. E no decorrer do ano, ela vai se desenvolvendo também, inserindo, incorporando as representações decimais, certo? Então, de novo, uma habilidade, ela não vai ser desenvolvida apenas com uma atividade. Ela vai ser trabalhada no decorrer do ano, gradualmente pelo nosso material. Então, é importante que a professora saiba disso. Por quê? Porque ao planejar a sua aula, ela já pode ir realizando algumas intervenções já direcionadas para aquele objetivo. A professora sabendo que a criança, que lá na frente ela vai ter que inserir as representações decimais também, então ela já pode ir realizando algumas intervenções para a criança ir desenvolvendo essa noção de equivalência. Equivalência nas representações fracionárias e nas representações decimais também. Então, é importante para o desenvolvimento e o planejamento das atividades pela professora. E o EMAI, como a Patrícia já apresentou para vocês, traz uma série de orientações, uma série de informações para direcionar o planejamento da atividade pela professora. A apresentação da atividade, a organização da turma, que é claro que precisa se adequar agora no ensino híbrido. E essas orientações são importantes, porque aí vocês podem correlacionar com a habilidade que vai ser desenvolvida, que é o que nós colocamos aqui em vermelho. A conversa inicial, então, é o desenvolvimento da atividade pela professora com seus alunos, o desenvolvimento e as intervenções, já trazendo algumas possíveis perguntas que as professoras podem realizar com a sua turma. E aqui nós deixamos algumas sugestões de materiais que podem contribuir no desenvolvimento dessa atividade, que são os diversos quadros e cartazes, o jogo de pizza de frações, forminhas, são forminhas de gelo ou outras forminhas que são utilizadas na culinária, na cozinha, que também podem servir aqui porque é um todo dividido em partes iguais. O Lego ou o jogo dominó com representações fracionárias e as representações decimais. E aqui, nós também gostaríamos de compartilhar com vocês um material, na verdade, uma plataforma que algumas professoras já estão utilizando, que se chama Canva for Education, tá? O Canva for Education. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês e eu queria mostrar primeiramente, porque esse Canva for Education, ele está sendo subsidiado pelo Estado. Então, o Canva, ele é uma plataforma que traz ferramentas para designers ou para quem tem empresas, assim, para ajudar no seu marketing, porque já traz alguns templates prontos.
Mas o Canva, ele tem uma seção muito específica de educação, que é o Canva for Education. Só que tudo isso é pago. Algumas coisas você tem acesso gratuito, mas são coisas limitadas, e outras coisas, a maioria, vamos dizer assim, é paga. Então, o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo está subsidiando a utilização desse Canva for Education para os professores também. E o que eu queria mostrar para vocês aqui é que a professora, ela pode utilizar esse recurso, utilizar esse site, essa ferramenta, vamos dizer assim, para elaborar os seus cartazes e os seus quadros. Aqui eu fiz um cartaz, eu já utilizei um template já pronto e eu fui adequando para o que eu queria propor, para auxiliar no desenvolvimento daquela habilidade. Então, se vocês derem uma olhada aqui no canto esquerdo, vocês vão ver que o template ele já vem pronto. Ele tá um pouco diferente do meu, porque é esse que é o que vem pronto. Eu cliquei nele e fui somente organizando, deletando o que eu não queria, juntando o que eu queria, enfim, com a finalidade lá de desenvolver a habilidade que eu quis. Então, a professora já tem a liberdade de mexer nesse template, nesses elementos, inserir outros elementos aqui. Vocês podem pesquisar através de uma palavra-chave, enfim. Fazer uploads, ou seja, colocar imagens, colocar vídeos. Vocês podem colocar, inclusive, vídeos do YouTube que ele roda. Texto, se eu quiser colocar um texto aqui, uma situação problema, eu posso colocar uma situação problema, enfim, ele facilita porque ele já vem em modelo pronto e ele é de fácil manuseio. Olha aqui, eu posso fazer do jeito que eu quiser, como eu quiser, enfim. É por isso que eu queria compartilhar um pouquinho dessa ferramenta. Como eu disse para vocês, algumas professoras já estão utilizando, não só professoras da classe, mas as professoras especialistas. Por quê? Porque é uma ferramenta muito versátil. Você pode baixar tanto no formato de imagem, como no formato de vídeo e em outros formatos, PDF para impressão, enfim. Você pode baixar da melhor forma que for para você, para utilizar lá durante a aula ou para compartilhar. Lembrando que quando você baixa no formato de imagem, que é esses dois primeiros aqui, PNG e o JPG, que é o JPEG, também conhecido como JPEG, você pode compartilhar através do WhatsApp, através dos grupos, é de fácil compartilhamento. Qualquer celular consegue abrir se tiver um pouquinho de espaço de memória, tá? O PDF já é um pouquinho mais complicado, alguns celulares não tem aplicativo de leitura para PDF, então fica mesmo complicado para os pais, para as crianças acessarem de casa. Mas é uma ferramenta muito versátil para utilizar. Lembra muito o PowerPoint animado. Lembra da formação que a Letícia, PCNP de Tecnologia, fez no ano passado do PowerPoint animado? Então, lembra bastante o PowerPoint animado. Só que a única diferença que tem é que já vem pronto. Você já tem alguns modelos e você pode utilizar esses modelos. A partir desses modelos, fazer um que atenda a sua proposta da atividade. Tá? Então, eu acho que isso é um elemento facilitador dessa ferramenta. Por isso que nós gostaríamos de compartilhar aqui com vocês também. Nós vamos dar agora algumas sugestões para vocês, professoras, aplicarem no ensino híbrido. Infelizmente, nós não temos uma fórmula ideal para vocês, professoras, aplicarem nesse momento em que nós nos encontramos. Por quê? Por conta da variedade de realidades, de contextos diferenciados que nós encontramos em cada escola. Nós temos escolas
que a maioria dos pais optaram por não enviar suas crianças no presencial. Por outro lado, nós temos escolas também que a maioria dos pais optaram por enviar essas crianças no ensino presencial. Nós temos escolas com dificuldade de acesso, com recursos muito limitados, referentes a recursos tecnológicos. Nós temos, por outro lado, escolas que estão bem equipadas, que conseguem transmitir essas aulas de forma síncrona com as professoras. Já no lado das professoras, nós também temos professoras em teletrabalho, trabalhando aí de casa, e com PRR no ensino presencial. Nós temos também escolas que todas as professoras estão atendendo tanto os alunos no ensino presencial quanto os alunos no ensino remoto. Então, nós temos uma variedade muito grande de contextos diferenciados dentre as nossas escolas. Isso porque o nosso grupo é um grupo relativamente pequeno. Então, nós não podemos aqui trazer para vocês uma fórmula pronta que se aplique a todas as realidades. O que a gente pode fazer é dar algumas sugestões de práticas que já estão acontecendo em determinadas escolas e socializar com vocês. Nós podemos também, nos acompanhamentos escolares, pedagógicos que nós realizamos por escola, em cada escola, auxiliar de alguma forma, apoiar de alguma forma, também dando sugestões para ver se na aplicabilidade isso resolve o problema de cada uma. Então, nós vamos trazer aqui a nossa proposta, é trazer sugestões, tanto das atividades que estão sendo desenvolvidas de forma assíncrona, quanto as atividades desenvolvidas de forma síncrona. Então, vamos começar aqui com as atividades assíncronas. Nas atividades assíncronas, nós podemos oferecer aos estudantes, às crianças, os materiais impressos, que são os roteiros de atividades. E eu gosto de dizer que cada registro ele tem as suas finalidades próprias. E o roteiro de atividade, como um registro, também tem a sua finalidade própria. A finalidade é comunicar aos pais e às crianças o que precisa ser desenvolvido, ou durante a semana, ou durante o dia, e aí depende da dinâmica da escola, em como encaminhar, como entregar essas atividades para os pais. Então, os roteiros de atividades são os materiais impressos, que têm a finalidade de comunicar aos pais ou às crianças o que elas precisam fazer em casa. E nós colocamos um exemplo de roteiro de atividade aqui. É um roteiro de atividade desenvolvido por uma professora de arte, no caso uma especialista, porém pode ser adequado para as professoras titulares, as professoras de classe também, que é um roteiro de uma escola estadual lá em São Paulo. O que nós achamos interessante é que a professora utiliza da sua imagem para comunicar o que precisa ser feito e dar uma explicação mais geral daquela atividade para a criança desenvolver em casa. Por isso que nós colocamos aqui o roteiro de atividades dessa professora que foi compartilhado. Ela também autorizou para nós utilizarmos aqui como uma sugestão de um roteiro. O que é legal é que a criança ela consegue enxergar a professora nesse roteiro. E a professora consegue explicar de uma forma mais lúdica, em HQ, se vocês perceberem, o assunto da aula, que é de arte para os primeiros anos, o primeiro ano A e o primeiro ano B. Além disso, nós colocamos aqui também um calendário para a criança ir preenchendo no decorrer do mês, que é uma coisa que é uma produção que está relacionada à produção da própria criança e que pode também ser entregue como uma atividade permanente aí a ser desenvolvida dentro de casa, na sua própria casa. Além disso, tem os vídeos curtos por WhatsApp. O WhatsApp, ele suporta apenas vídeos curtos
Vídeos longos, ele encaminha, mas ele demora um pouquinho mais. Se for gravar diretamente na câmera do WhatsApp, esses vídeos eles são mais curtinhos. Então, se por um acaso a criança tem alguma dúvida, ou se por um acaso um assunto, um tema de alguma aula, a professora perceber alguma atividade que precisa de uma explicação e que seja muito essencial, a professora também pode utilizar esse recurso dos vídeos curtos do WhatsApp. Além dessas duas sugestões, nós trazemos os áudios explicativos como complemento. Então, pelas escolas em que nós passamos, a professora, ao iniciar a aula, já manda um áudio através do telefone, do WhatsApp, já tira foto da rotina na lousa, no grupo da turma. Enfim, também é uma forma de se comunicar. E os vídeos gravados e divulgados em outras plataformas. Então, esses vídeos, eles podem ser gravados pelo celular mesmo da professora. Depois, a professora pode subir em uma outra plataforma. Aqui, no caso, nós trouxemos o YouTube. E aí, a professora pode apagar do celular. Ele não fica comendo a memória do celular, porque a gente sabe que a memória do celular é limitada. Então, se a gente for gravar vários vídeos, não dá conta. Então, a professora gravou o vídeo, subiu na plataforma, ela já pode deletar do celular, que vai estar lá na plataforma. E tem a opção da professora selecionar o público, se esse vídeo vai ficar aberto para todos assistirem, se esse vídeo vai ficar limitado apenas para a sala, para aquela que ela encaminhar o link, ou se esse vídeo depois ele pode se tornar privado. Então, todo mundo assistiu, ela pode colocar lá no privado que ninguém mais vai ter acesso ao seu vídeo. Você não vai ficar tão exposto ou tão exposta assim. Então, isso do YouTube é uma ferramenta bem interessante para ser utilizada agora no ensino híbrido. Para quem tem aquele receio, eu vou gravar o vídeo, eu vou subir na plataforma, mas todo mundo vai assistir? Todo mundo vai poder acessar? Não! Você pode restringir o acesso e depois que ele for utilizado pelas crianças, enfim, você pode torná-lo privado. É legal também pelo YouTube que as crianças, elas também não vão precisar de um celular tão potente assim para ficar baixando os vídeos. Ela vai poder assistir, ela vai ter que ter um acesso à internet, ela vai poder assistir direto do YouTube e não vai consumir a memória também do celular dos pais. Então, é interessante também encontrar uma plataforma. Não é difícil subir o vídeo também no YouTube. É uma coisa mais simples. Como eu disse para vocês, uma das plataformas também é autoinstrucional. Então, se vocês quiserem pesquisar também, tem alguns tutoriais. Procurar lá, subir vídeo no YouTube, vocês encontram tutoriais. Enfim. E para a utilização desses vídeos, nos vídeos, vamos dizer assim, explicativos, vocês podem utilizar inclusive o PowerPoint animado para preparar a aula ou o Canva. Então, aqui também tem um modelinho de uma professora, a professora que utilizou um template já padrão do Canva e fez para explicar as partes do corpo, algumas partes que ela ia utilizar na aula. Fez lá diretamente no Canva, baixou e utilizou para sua aula. Juntando uma ferramenta com a outra. Nas atividades assíncronas também, nós temos duas ferramentas para preparar, além do Canva, né? Para planejar a nossa aula. O KineMaster, que é um aplicativo do celular. Você baixa no celular, na lojinha do seu celular. E o PowerPoint animado. O KineMaster, ele é um aplicativo que você pode tirar foto do material ou de algum outro material que você preparou para utilizar na aula e explicar. Ele vai juntar a imagem com a sua explicação. Então, é um aplicativo para você elaborar vídeos para sua aula. Muitas professoras utilizaram isso no ano anterior já, porque é um aplicativo que não ocupa muito espaço do celular e um aplicativo de fácil manuseio. É só você tirar a foto e você explicando
que ele junta e aí o seu vídeo já está pronto. Você pode soltar esse vídeo ou nos grupos do WhatsApp ou subir nas plataformas, como eu disse para vocês, no caso do YouTube, por exemplo. O PowerPoint animado, vocês sabem, para quem assistiu a formação da Lelê o ano anterior, também é possível fazer esse tipo de material. Então, também é possível você fazer um PowerPoint, você gravar, ou aparecendo você, ou só aparecendo a sua voz, explicando. Inclusive, você pode mexer o mouse e o mouse aparece. Então, você pode, vamos dizer assim, você pode controlar o foco da criança com o mouse durante a sua explicação, enfim. E para vocês terem uma ideia, a TPC da sondagem matemática, parte 1, também foi feito com PowerPoint animado. Então, a gente fez um PowerPoint, colocamos para gravar. No caso, nós selecionamos para mostrar a nossa carinha, por isso que nós deixamos aí a interface da sondagem matemática com a Patrícia aí no cantinho. E depois nós baixamos esse PowerPoint como vídeo. E aí nós postamos no YouTube. Então, fica aí uma dica para vocês de um material que dá para ser utilizado no preparo das aulas. Já nas atividades síncronas, eu trouxe aqui algumas ferramentas para a professora utilizar durante a transmissão da sua aula. Nós sabemos que tem professoras que utilizam o Google Meet para a transmissão da sua aula, por ser uma plataforma mais simples, de fácil manuseio, mas nós sabemos também que tem professoras transmitindo as suas aulas pelo próprio aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo, que já vem com as enturmações, então a professora liga lá a sua câmera e dá a sua aula. Também consegue compartilhar a tela da mesma forma, só não consegue enxergar as crianças. As crianças não têm essa interação com a professora como o Google Meet tem, como o Google Meet possibilita. Então, o Google Meet é uma ferramenta simples, porém tem mais funções que o Centro de Mídias, vamos dizer assim. É interessante também, quando vocês forem utilizar essas ferramentas, que vocês fuçem, que vocês busquem tutoriais, busquem o ProTech da escola de vocês, porque para conhecer todas as funções que essas ferramentas possibilitam e oferecem para nós. No caso do Google Meet, eu acho muito interessante, porque tem essa interação, possibilita essa interação com as crianças. Então, a professora está transmitindo a sua aula e ela consegue acompanhar, de certa forma, a elaboração das atividades que ela propõe com os alunos. Então, os alunos também podem, depois da elaboração dessas atividades, socializar suas estratégias. E a professora também tem ferramentas para controlar a questão da gestão da sala de aula, para ela dominar a gestão da sala de aula. Então, ela pode fazer alguns combinados com a turma, de todos ficarem mutados enquanto a professora está falando. Se um aluno tem alguma dúvida, levanta a mão, a professora enxerga quem levantou a mão e no momento propício chama esse aluno para ele fazer a sua dúvida e sanar a sua dúvida. Então, tem algumas ferramentas que possibilitam uma organização melhor da aula, certo? Além do Google Meet e do Centro de Mídias, eu coloquei aqui algumas outras ferramentas que podem ser utilizadas, inclusive, nessas aulas do Google Meet ou do Centro de Mídias, que é o Padlet, o Jamboard e o Mentimeter. O Padlet, Jamboard e o Mentimeter são lousas digitais, vamos dizer assim. O Padlet é uma lousa digital com mais funcionalidades, em que a professora pode, por exemplo, em alguma atividade de produção de escrita ou reescrita, em alguma atividade relacionada a isso, a professora pode colocar lá no Padlet e fazer, vamos dizer, a retomada dos acontecimentos da história que ela leu. A criança, a partir do momento que a professora
compartilha esse link que ela fez no Padlet com as crianças lá no chat do Meet ou no centro de mídias, as crianças podem acessar e imediatamente elas podem escrever lá, né? E aí a professora imediatamente consegue enxergar que as crianças estão escrevendo. É o que eles chamam de lousa digital. A professora escreve ou mostra alguma imagem ou, enfim, para transmitir para as crianças vão socializando as suas respostas e a professora vê imediatamente que as crianças estão escrevendo. O Jamboard também possibilita isso. E o Mentimeter também. Só que o Jamboard, ele é um pouquinho mais limitado as suas funções. E o Mentimeter, ele é todo em inglês. Não tem a versão português. Então, para quem não domina muito essa linguagem, essa língua, no caso, fica um pouquinho mais complicado para compreender, para entender todas as funções que o Mentimeter tem. O Mentimeter é o mais completo de todos. Porém, é o que eu falei para vocês, vem na versão em inglês. O Canva for Education, que eu já mostrei para vocês, tem o Canva mais geral, que também dá para ser usado, e tem o Canva for Education, que vocês fazendo o seu registro lá do Canva, vocês têm acesso a esses templates prontos, e a partir desses templates prontos, vocês podem fazer algumas coisinhas aí, adequar algumas coisinhas para trabalhar aquela atividade que vocês querem. Então, serve aí como uma ferramenta também importante e legal para ser utilizada no planejamento das aulas. E o PowerPoint animado, que também dá para ser compartilhado aí, compartilhar a tela no Google Meet ou compartilhar a tela no centro de mídias e fazer a sua aula. Importante, novamente, para as professoras que estão realizando essas atividades e querem explorar essas ferramentas, esses recursos tecnológicos, é importante lembrar, nós temos o material oficial da Secretaria em formato digital também, lá no site do Currículo Paulista. Então, vocês podem, inclusive, incluir o material num PowerPoint animado e fazer destaques, fazer explicaçõezinhas, animações para utilizar na sala de aula, tá? Então, tem essa opção também. Eu sei que muitas professoras acabaram comprando a lousa branca também para utilizar nas atividades síncronas, nas atividades assíncronas, na gravação de vídeo, mas aí tem as lousas digitais para auxiliar vocês também. E é isso, gente. Quase ia me esquecendo. As ferramentas online que a própria Secretaria da Educação dispôs para nós. Nós gostaríamos de lembrar que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo garantiu acesso a algumas ferramentas que são pagas para todos os servidores e professores da rede. Dentre essas ferramentas, o pacote da Microsoft Office, que é o que a gente utiliza o Word, o PowerPoint, os forms da vida, que são os formulários, o e-mail, tem o e-mail institucional, o OneDrive. O OneDrive é a nuvem, que a gente chama de nuvem, para você subir os seus arquivos, não ocupar a memória tanto do celular quanto a memória do computador. Então, você sobe tudo no OneDrive. Inclusive, se você compartilhar o link deste arquivo na nuvem, no OneDrive, para outras pessoas terão acesso a esses arquivos também. A Microsoft Teams, etc. Então, é um pacote que ele é pago, gente, e ele não é barato. E a Secretaria disponibiliza isso para nós utilizarmos. E o pacote do Google, que também não é barato, que tem basicamente as mesmas ferramentas da Microsoft Office, porque elas são concorrentes, tá? Mas aí quem não se habituou, não se acostumou
com o Microsoft Office, tem a opção do Google. Então, o Meet, por exemplo, é do Google. Da Microsoft, a gente tem o Teams. Quem não se habituou com Teams, usa o Meet, certo? E aqui a gente colocou alguns dos aplicativos desses 2 pacotes, tá? Esses pacotes, eles têm muito mais aplicativos que vocês podem fuçar e encontrar aí algum aplicativo que se aplica, que se adeque à sua realidade, que ajude, que facilite o seu trabalho agora no ensino híbrido. Nós não colocamos todos, nós colocamos alguns que são mais reconhecidos, que são mais utilizados pelas professoras e por nós mesmas no dia a dia. O Canva for Education, que eu já citei aqui para vocês, e o joguinho, a plataforma do Dragon Learn. É um acesso limitado, a gente sabe que a partir de 6, 7 horas da noite, se não me engano, a criança não tem mais acesso, enfim. Mas aí tem uma opção para a professora utilizar durante as suas aulas também, ok? Só para deixar algumas sugestões para quem quiser procurar mais a fundo essas ferramentas que visam facilitar o nosso trabalho no ensino híbrido. As nossas referências aqui da TPC-EMAI, nós colocamos algumas referências mais citadas, mais importantes, que vocês podem buscar depois também. E por último, o link para avaliação e presença em QR Code ou no link que a gente também deixa na descrição do vídeo e também encaminha para vocês através do WhatsApp. Lembrando que é muito importante, porque além do registro de presença de vocês, a avaliação que vocês realizam nesse link é importante para nós direcionarmos o nosso trabalho e avaliarmos, tentarmos melhorar de certa forma e dentro do que o contexto permitir das nossas várias realidades, adequar as nossas formações para vocês, tá? Então, é muito importante que vocês preencham isso. E ficamos por aqui, então. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Muito obrigada pela participação, pelos retornos, pelo engajamento. Nós estamos muito felizes, eu e a Patrícia, porque nós sabemos que está sendo difícil para todas. Então, nós queremos mais uma vez agradecer a participação de vocês e o engajamento de todas. Muito obrigada. É isso. Até o próximo encontro.